Sejam muito bem-vindos, Flitters do meu Brasil. Hoje é o nosso último episódio da temporada e esse episódio tá para fechar com chave de ouro. Estamos com a ilustríssima presença do Fábio Accorsi, que é o nosso diretor corporativo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Sol. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui, poder contribuir com vocês num papo bastante descontraído e bastante informativo. Acho que vocês vão gostar bastante. Obrigado aí, tamo junto. O Leonardo Cataiossi, que vocês já conhecem de outros episódios, de outros carnavais, é o nosso coordenador de pós-vendas. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Sol. Obrigado, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e espero contribuir mais um pouquinho. É isso aí. E para fechar com chave de ouro, o Ofir, que é o nosso parceiro especialista em videometria. Hoje em dia está muito mais brasileiro do que israelense, não é isso? Muito obrigado pela oportunidade e desculpa para meu português, porque eu sou israelense, mas se você tem problema, pode falar em hebraico. Para mim é bem mais fácil. Hebraico eu não consigo. Ofir, me fala uma coisa. A gente está muito acostumado a trabalhar com telemetria, entender que a telemetria é utilizada para mensurar, para medir algo. E qual a diferença entre a telemetria que a gente já conhece, dos rastreadores, né, dos equipamentos que a gente já conhece, com a videometria das câmeras? Quais são as principais diferenças? Então, a verdade, quando a telemetria chegou para o Brasil e mudar todas coisas para monitorar do frota e tornar de líder disso tecnologia, agora quando chegou a videometria, ela vai mudar todas as coisas novamente. A verdade é que a diferença, a grande diferença é que videometria é a mesma coisa como a videometria é a mesma coisa como a telemetria, mas agora a gente tem outro nível, outro layer. Isso significa que agora a gente pode ver todo tipo de eventos que a gente tem até agora no videometria. A gente agora, com videometria, pode ver isso com evidência do vídeo. Qualquer tipo de evento que a gente tem, por exemplo, frenagem brusca ou outras coisas, a gente pode agora ver isso com vídeo, antes e depois. E além disso, a gente também pode monitorar todas as nossas frotas, em tempo real. Isso significa que agora o chefe do frota pode monitorar a frota em maneira mais efetiva, e mais avançada. A gente pode dizer, então, que a telemetria é a faixa branca e a videometria é a faixa preta. É o nível muito acima. Sim. Sabe, os nossos clientes pedem bastante. Eles falam, nossa, mas eu quero poder interagir, o gestor de frota, eu quero poder interagir com o condutor, com o motorista que está ali dirigindo o veículo. E com a telemetria a gente não consegue, né? Só recebem os eventos, recebem os alertas e tudo mais, mas o gestor não consegue interagir. Com a videometria é possível? Eu consigo falar com o condutor, dar algum tipo de aviso para ele? Com videometria a gente tem várias opções. Primeiro, também com telemetria você pode monitorar coisas do motorista, mas quando você tem videometria e cada tipo de evento que o motorista faz, a gente sabe que isso agora Rodrigo faz isso. A gente tem também evidência que a gente pode mandar para ele. Também a gente tem a possibilidade que a gente pode ver tudo nosso frota em tempo real. E se a gente quer também falar com o motorista sobre a plataforma, a gente também pode fazer isso. Então tem mais opções. Ô Léo, pensando aí numa reconstrução de acidentes. Eu tive um acidente na minha frota, mas o condutor me diz uma coisa, e aí a pessoa que foi atingida no acidente me diz outra. Tem alguma forma de provar o passo a passo de como aconteceu esse acidente? Sim, hoje até na própria câmera, até no rastreador a gente consegue fazer a reconstrução do acidente, mas nas câmeras ele também recebe esse evento, ele grava por tantos segundos para trás e tantos segundos para frente. Aí vai definir uma definição do próprio gestor de frota. E aí esse evento vai subir na própria plataforma. Então você vai conseguir ver como estava o comportamento do condutor, como ele estava dirigindo até o momento do acidente, para você ver se de repente ele teve realmente alguma culpa ou não naquele acidente. Então, por exemplo, se ele fechou os olhos várias vezes
período X de 1 minuto. Se por acaso ele teve distração no celular, eu consigo visualizar tanto foto quanto vídeo ou é só vídeo? Como que é? É os dois, né? Que hoje você consegue tanto ter um snapshot, que é uma foto instantânea ali do que aconteceu. O condutor tá no celular, ou ele tá fumando, ele tá distraído. E aí isso também sobe como vídeo. É tudo configurável na plataforma. Então eu consigo pegar essa informação e gerar ali uma base de dados para mostrar ali como que foi o acidente. Só para complementar, Leo, com a videometria a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, se tem acidentes, primeiro a gente pode receber alerta na hora, com vídeo um pouquinho antes e um pouquinho depois do acidente. A gente pode ver na hora que passou lá. Mas a segunda coisa, a gente pode também entrar dentro do câmera e pode baixar vídeo do 15 minutos antes. A gente pode avaliar que ele passou. Mas isso só quando tem acidente. Da ideia do telemetria e agora também com a videometria, como a gente pode prevenir acidente, como a gente pode salvar vida e também dinheiro do frota, como a gente pode fazer isso. A verdade, a gente tem vários sensores que a gente pode conectar ou instalar com a videometria. Tem de sensores que a gente tem com de telemetria, como se tem acidente, se tem frenagem brusca e outro mil tipo de eventos. Qualquer coisa que se aproximar também? Mas também, além disso, a gente tem outros 2 sensores principais. Ou câmera de fadiga, que isso câmera que analisa o rosto do motorista e pode detectar quando ele fuma, quando ele fala com o celular ou quando ele com sonolência. E de câmera detectar isso em um lado vai fazer alerta direto por de motorista, só ele sabe que ele não vai fazer isso. Mas a melhor coisa é que agora a gente também pode mandar evento direto por de plataforma e de chefe do frota. E se, por exemplo, o motorista agora vai falar com o celular, a gente vai receber alerta. Com telemetria também a gente vai receber esse tipo de alerta, mas claro que o motorista vai falar que ele não fala com o celular, tem problema com o sensor ou coisas como assim. Mas quando a gente tem vídeo que a gente pode ver como ele fala com o celular, um pouquinho antes e depois, a gente tem evidência. Mas a ideia que a gente não só prevenir de acidente, porque quando ele fala a gente fazer uma ação. Sim, uma ação para ele. Se a gente sabe que porque todo mundo sabe que a melhor coisas do acidente é quando a pessoa fala com o celular ou fazer WhatsApp. Todo mundo faz isso, também eu. Você também faz, né, Sim. Ofir? Mas se o chefe do frota e agora não começou a fazer mais isso depois que chegou no Brasil do que fazia em Israel, né? Ah, então tá bom. Então, se, por exemplo, todo minha motorista, a gente sabe que ele vai falar com o celular, mas quando a gente pode monitorar isso, e a gente tem evidência, e a gente vai mandar para ele, cara, por que você fala com o celular? Se você vai falar novamente, a gente vai fazer isso ou outro. Com um dia, a gente pode reduzir o uso do celular do nosso motorista em 90%. Um dia de instalação? Em um dia, ok? Porque se ele sabe que você pode monitorar isso, e ele vai receber multa, por exemplo, ele não vai fazer isso novamente. Mas aqui do motorista, quando ele sabe que você pode monitorar isso, o que ele vai fazer? Se ele tem de câmera, ele vai mudar de câmera ou vai cobrar de câmera. Só para isso também a gente tem alerta para ele e tem também vídeo. Se a gente pode falar para ele, Rodrigo, por que você... Girou a câmera. Sim, girou a câmera. Se ele sabe, também ele pode monitorar isso. Só que ele vai fazer, ele vai mudar de ângulo do câmera. Mas também a gente pensando nisso, ok? Se ele vai mudar de câmera e tem agora a velocidade e a câmera não pode detectar a imagem, um rosto, a câmera vai mandar para o chefe de frota, parabéns, você tem carro autônomo, ok? Então, a inteligência artificial está dirigindo por você. Então, enfim, de motoristas, primeiro, sabe que a gente pode monitorar isso. E se ele sabe isso, ele não vai usar celular, ele não vai fumar ou fazer outras coisas, ok? Só, imediatamente, a gente pode reduzir de chance por acidente. So, isso uma coisa que é bem com bem comum, videometria. É bem interessante, né? Complementando o comentário do Fir.
É interessante a gente lembrar que há mais de 30 anos atrás, ninguém usava cinto de segurança. O cinto de segurança virou obrigatório e hoje todo mundo se condicionou a utilizar o cinto de segurança. Mas também é muito interessante como o pessoal fala de ESG, né? O pessoal fala de ESG, que é a responsabilidade com o meio ambiente, mas uma das maiores causas de morte é a morte no trânsito. Sim, sim. E por que não existe, né, uma preocupação? Porque eu entendo que quando você coloca a câmera, quando você coloca um sensor de fadiga, não há uma preocupação apenas com a frota. Não há uma preocupação apenas com o condutor. Há uma preocupação com o pedestre. Há uma preocupação com os outros veículos que estão andando na rua. Com a vida de todos. Como o Fir muito bem colocou, não é uma questão corretiva para a gente entender depois o que aconteceu. É claro que depois que aconteceu, a gente precisa entender também, mas se a gente trabalhar de forma preventiva, né, e as empresas entenderem que isso é uma coisa muito importante para elas mostrarem a responsabilidade social que elas têm, e a responsabilidade com o gasto público, porque também o gasto público é enorme com acidentes de trânsito. Então eu acho que é muito interessante a gente pensar sempre o quanto a videometria agora ela está trazendo muitas outras coisas. Um outro fator que é importante a gente dizer é que algumas empresas já podem utilizar inclusive a videometria para gravar as suas operações. O cara está fazendo um processo de manutenção, por exemplo, numa rede de poste elétrico, ele pode posicionar a câmera de forma tal a garantir que a pessoa está usando os EPIs, que ele está fazendo o procedimento correto, pode garantir o SLA que ele chegou no local no horário que ele tinha que chegar. Uma forma do governo controlar as concessões que eles fazem aí de manutenção. Então eu acho que é uma tecnologia que a gente acaba não dando tanta... a população não dá tanto valor. As empresas dão muito valor. ESG. Legal, gente. Legal. É muito bacana, é muito importante. A gente tem que estar preocupado com o meio ambiente, com a emissão de poluentes. Mas e o quanto a gente está preocupado com o bem-estar daquele pai de família que às vezes é atropelado, como já aconteceu, num ponto de ônibus ou coisas do gênero. Então, eu acho que isso é muito importante. É o que a gente costuma brincar, né? Atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. E atrás de um CPF tem vários mini CPFs. Tem os filhos dos condutores, a esposa que está esperando em casa. Então, na verdade, a videotelemetria serve para complementar e dar base realmente para os gestores de frota e para as famílias também. Justamente isso que eu comentei. Eu acho que é uma questão da comunidade como um todo. É como que nem, por exemplo, o uso do cigarro. O que aconteceu com o uso do cigarro? Primeira coisa, o pessoal proibiu a propaganda. Mas mais do que proibir a propaganda, o cara compra um maço de cigarro, é feio você ver aquela imagem, não é? Então, o que é isso? Isso significa alimentar e fomentar muito um espírito de saúde neste caso. E o caso da videometria e da própria telemetria, mas eu acho que a videometria hoje agrega muito valor a isso, é uma questão de que você tem este compromisso com a sociedade. Uma empresa que trabalha com videometria, ela vai ter um compromisso com a sociedade. Ela deveria ter orgulho de dizer assim: meus carros são rastreados, meus carros são vídeo rastreados, não com o objetivo de guardar o meu carro, ou de guardar o meu bem, ou de preservar o meu nome, mas sim com o meu compromisso com a sociedade de que eu tenho motoristas mais conscientes, mais responsáveis e que vão gerar menos acidentes no trânsito e, por consequência, menos mortes. Exatamente. E tem coisa legal em Israel, que eu vi uma foto que, quando ele instalar de videometria, ele não só quer mandar para motoristas evidência e manda multa para ele porque ele fala com o celular ou fuma. Ele quer explicar para ele que ele preocupação da vida de eles e também como isso vai afetar a família de eles. Só que ele faz. Se, por exemplo, tem um motorista que ele fala com o celular, você sabe, tem câmera fadiga, tem também de câmera frontal e pode ver coisas do risco. Ele manda isso vídeo para a família de ele, para a esposa de ele. Viu como sua pai dirigir, ok?
e que risco ele Correto. E você falou muito bem, né, Ofir? O que a gente vê nas rodovias, né? Você vê aquele outdoor. Não exceda a velocidade, não fale ao celular. Mas esse vai ser muito mais efetivo, porque não é apenas uma propaganda de alguém que você não sabe nem quem é, mas sim é uma propaganda dentro de casa para você ver, olha, você está fazendo errado, você pode melhorar, você pode ser uma pessoa mais tranquila. Tenha responsabilidade com o seu filho, com a sua família. Então, o sensor de fadiga é só um tipo de sensor que a gente pode instalar dentro do videometria. A gente também tem de câmera do ADAS, que isso é um sensor que, se a câmera do fadiga analisar o rosto do motorista, a câmera do ADAS vai analisar do rota do caminhão O ou que do o veículo. ADAS faz, Ofir? Para que ele serve? Sim, a verdade, ADAS também Israel inventou isso, eu acho, 6 ou 7 anos atrás. Ele falou que o maior acidente que tem no mundo é falta de atenção. Isso quando o motorista fala com o celular, ou mexer de Waze, ou áudio, coisas como assim. Então, a câmera todo o tempo analisar a rota. A câmera pode ver outros veículos, faixas, pedestres, motos. E a câmera pode calcular quando você vai chegar para uma situação do risco e tem chance que você vai fazer acidente. A câmera pode calcular isso e fazer grande alerta para o motorista, alerta do som. E quando você tem isso alerta, você sabe, tem uma coisa errada e você vai frear e isso prevenir acidentes. A verdade, no Israel, por exemplo, esse sistema é obrigatório. A partir de 2016, todo ônibus e caminhões precisam instalar câmera do ADAS. E carro leve a partir de 2018. E a verdade, agora na Europa também, a partir de 2018, todos os veículos que saíram da fábrica precisam ficar instalado com câmera do ADAS. Agora a gente também pode instalar no caminhão ou qualquer tipo de veículo câmera do ADAS que pode fazer alerta de colisão ou alerta de distância segura, ou quando o motorista sai do faixa sem setas, ou alerta do pedestres, motos. E tudo isso pode prevenir acidente. E com videometria a gente também pode ver evidência pouquinho antes e pouquinho depois, e pode analisar isso e falar, isso errou. Agora a gente precisa falar com isso motorista. E a verdade, a pesquisa fala, se você tem ADAS e você fazer treinamento para sua motorista, e ele sabe que você pode analisar e ver o que motorista receber mais alerta de colisão, ou que ele não mantenha segura distância, isso também reduzir o consumo de gasolina em 2%. Eu acho que uma coisa também muito importante, às vezes, que as empresas esquecem, hoje também a forma de você prevenir acidentes, né, ela acaba também protegendo a imagem da empresa. Porque é muito normal, né, você ter o carro adesivado da empresa, você ter o carro plotado da empresa, e aí o que acontece? Alguém vai lá e fala, não, olha, o seu motorista fez isso, o seu motorista estava aqui. E se você tiver a videometria, você vai conseguir identificar que você não estava lá, se é que você não estava, assim como você vai poder também mostrar onde você estava, a velocidade que você estava. Então eu acho que também é uma forma muito importante de resguardar a imagem da empresa, porque é muito normal hoje, né? Todo mundo tem um celular, qualquer um grava o que está acontecendo lá e vai dar uma versão que às vezes é editada, né? Então isso também se torna como uma forma de segurar a imagem da empresa. Agora, Ofir, o que você acha que falta aqui no Brasil para que a gente tenha uma cultura mais de segurança? O que você acha que pega um pouco nesse aspecto? A verdade é que quando a gente começar a fazer isso juntos com você, eu acho 5 anos atrás com ADAS, e ninguém não sabe que é isso ADAS, e a gente apresentar isso sistema como sistema que pode prevenir acidente e salvar vida. E a verdade, a gente não recebeu muito interessante no mercado brasileiro,
Para isso a gente precisa mudar um pouquinho de coisas, porque quando a gente fala que a gente pode reduzir o custo, ok? Ou salvar dinheiro para você, a gente receber um pouquinho mais atenção do mercado. Porque a gente fala para ele, cara, quanto custa um acidente? Porque tem empresa que fala, não custa nada, a gente tem seguro para isso. Mas a gente fala para ele, cara, se tem agora acidente com caminhão, por quanto tempo o caminhão não pode ficar parado? Quanto tem coisas da administração quando tem acidente? E complementar de coisas que você falou, tem de imagem do empresa, ok? E agora, graças a Deus, no mercado brasileiro, sabe por que o mais que isso sistema pode também salvar vida? Mas se sua empresa, por exemplo, se você é empresa do distribuidor, e agora você tem em sua caminhão sistema de videometria com câmera do ADAS, câmera do fadiga, câmera frontal, lá atrás, tem vários tipos de câmera. Você pode ganhar mais cliente, porque você pode falar, nosso frotas é mais seguro, tem mais chance que a gente vai chegar para destino e não fazer acidente. Qualquer coisa ruim, a gente tem evidência do lado do motorista ou do lado do pedestre, do ambiente ou externo. Do todo coisas. E também tem muita situação que você tem um caminhão e depois 2 semanas ligar uma pessoa e fala para você, sua caminhão bateu meu veículo. Como você pode provar isso? Se você tem de videometria, você pode entrar, você pode analisar isso, você tem evidência disso. Ou, por exemplo, tem também outro lado. Você sabe que tem muito fraude, ok? Você pode dirigir bem e chegou um pedestre e agora ele fala que você bateu ele, ok? Se você não tem vídeo, ok? Você precisa pagar para ele muito dinheiro. Se você tem evidência de tudo, você pode controlar em maneira mais efetiva, mais fácil, mais moderna. Hoje, até falando disso, né, Ofir, da parte da videometria, né, de pegar os dados, de você ter lá as filmagens e tudo mais, né? Teve uma vez que eu estava apresentando para um cliente a videometria e no meu carro eu estava com a câmera de fadiga. E aí, sem querer, isso no meu carro, né? Não é nada demais, tá? Não é nada demais, mas aí eu fiquei morrendo de vergonha, porque na hora que eu abri a minha foto, vamos abrir essa distração aqui. Só que a distração eu tava olhando pro lado e tinha uma mão assim no meu pescoço. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Não, mas que foi meio estranho, eu fiquei com vergonha, mas que eu tava com uma, vamos falar, ex-namorada, né? Quem sabe aparece aí agora no Fit Talks umas pretendentes, né? Mas deixem o currículo aqui, eles estão em processo seletivo. Fiquei morrendo de vergonha quando fiz essa apresentação. Eu queria saber, Ofir, se você já viu aí alguma coisa engraçada que aconteceu também, que a gente tá falando aqui, que é importantíssimo, né? Gerar valor pro cliente, mas se aconteceu alguma coisa engraçada que você já viu, ou até com você mesmo. Tem coisas que eu não posso falar. Jesus, e espero que não tenha evidência disso. Não, ok? Eu preciso pensar disso. Mas eu acho que tem uma legal, Léo, que foi aquela, né? Porque a gente fala, às vezes, a gente fala sempre que a distração é o cigarro, é o celular. Mas a distração não é só o cigarro, o celular. Às vezes é comer. Tem muita gente que fica comendo no carro, com o carro andando. Então, qual é a diferença entre fumar e comer um lanche no carro? Então a gente tem aí uma imagem, né, de uma pessoa chupando um sorvete. Colher. Que é uma colherzona bem grande, assim. Acho que essa foi uma das mais engraçadas. Virou figurinha, inclusive, né? Virou figurinha. Os nossos funcionários. Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas mais engraçadas que eu presenciei, viu? Pra ser muito honesto. Mas a verdade é... Todo mundo acha que... Ok, se o motorista fuma, ele não vai fazer acidente. Ou se ele come sorvete, uma coisa, como ele vai fazer acidente? Isso é engraçado que tem muito... Não é engraçado, é verdade. Tem muita evidência do acidente, do coisa do fuma e da coisa que a pessoa come. Por exemplo, ele agora fuma, ok? E tem vários vídeos disso. E agora, de cigarro...
Cai assim. Cai por aqui. E tem coisas como assim. E agora que ele vai fazer... Como isso, Queimou. ok? E ele faz acidente. Aham. Tem muitos vídeos como esse. Será que você pode repetir como é que ele faz aí e tal? Porque, olha, você realmente, Ofir, ficou bem legal aí essa forma que você simulou o rapaz se batendo por causa da cinza, viu? Eu achei bem interessante. Então, tem muita situação que a gente não sabe que essa situação vai fazer acidente, mas isso de maneira que ele fazer acidente. Também tem outra coisa, por exemplo, com cigarro. Tem um ônibus e a empresa do ônibus, ele falou, claro que ele não vai fumar, porque tem passageiros que vai reclamar porque você fuma. Mas isso não é ideia. Durante o tempo que ele dirigir por um ponto, ok? Quando ele chegou para... O início da operação. Sim, última parada. Última parada. E agora ele dirigir para de garagem, ok? E ele sozinho. E agora ele quer fumar, ok? Ele vai fumar e depois tem cheiro do fuma dentro do ônibus. Isso coisas que a gente agora pode monitorar. Mas, com videometria, claro que a gente tem tudo coisas do segurança, do safety, como câmera do fadiga, ADAS. Também tem agora sistema de ponto cego, ok? Que isso é muito importante para caminhões. Ele não pode ver do lateral se passou pedestres ou bicicleta. A gente tem também sistema de isso. Mas, quando a gente tem videometria, agora abre para nós, ok? Ou para a frota, muitas coisas especiais que a gente pode monitorar em nossa frota em maneira que a gente não acha que pode fazer isso até agora. E a gente pode criar solução, ou a gente tem solução específico específico por diferente mercado. Por exemplo, por frotas do caminhões do lixo, ou frotas do caminhões do gasolina. Me explica um pouquinho mais, dá um exemplo. Me fala um pouquinho das diferenças, assim, porque são operações muito diferentes, né? Então, se você tem carro leve, claro que você pode instalar câmera do fadiga, câmera frontal, câmera traseira e pode monitorar todas essas coisas como a gente explicou até agora. Mas, por exemplo, se você tem caminhões do lixo, ok? Agora, a gente pode instalar câmera frontal com ADAS, câmera do fadiga. Mas, por exemplo, quando o caminhão chegou por de lugar que ele precisa entrar do... Descarregar. Sim, descarregar. Isso de pesquisa fala que nesse momento tem muitos acidentes. Acidentes com de funcionários que fazem isso. Por exemplo, ele faz isso e o motorista vai embora. Ok? Por exemplo, ou tem uma pedestres, ok? De lado de lá. Por exemplo, a gente tem uma empresa que a gente instalar para ela isso videometria. E a gente instalar um sensor, ok? Fazer duas coisas. Primeiro, quando ele ativar como se chama isso? Descarregar. Descarregar, ok? Primeiro tem alerta para de videometria e tem vídeo pouquinho antes e pouquinho depois. Então, se o chefe de frota quer monitorar todas as vezes que ele faz isso, ele pode receber relatório com todas as vezes que ele ativar isso com vídeo pouquinho antes e pouquinho depois. Segunda coisa, quando ele ativar isso, a gente pode também instalar uma tela dentro do cabine do motorista. E isso de melhor situação, no melhor tempo quando tem de acidente. Quando ele ativar isso, na hora o motorista vai ver do vídeo de esse lugar dentro do tela que está dentro do cabine. Ele pode saber se ele pode continuar, não preciso falar para ele, motorista! Isso é uma coisa legal. Outra coisa que a gente tem muita preocupação aqui no Brasil, no frota do furto, o roubo, ok? Por exemplo, tem roubo ou furto, você fala por gasolina? Tem os dois. Então, furto. Não, mas pode ser as duas coisas, né? Mas a mais normal, furto. Furto, ok. Por exemplo, chegou um caminhão, ok? E agora ela estacionar em um lugar, ok?
tem muita situação que tem pessoa que falta gasolina do tanque de ele. Isso é muito caro. E como você pode prevenir isso, ok? Então, a gente, quando tem de sistema de videometria, a gente, por exemplo, pode, quando você desligar de caminhão, de videometria ou de câmera, pode ficar ligado por 30 minutos, por exemplo, ou qualquer tempo que a gente quer. Depois, de câmeras vai ficar em modo sono, ok? E a gente vai instalar um sensor especial. E quando uma pessoa vai passar de lado do tanque de gasolina, a gente vai receber alerta, e tem várias coisas. Primeiro, de câmera começar a gravar na hora. Segunda coisa, de chefe do frota vai receber alerta, ok? Que isso sensor ativado, ok? Com vídeo antes e depois. E também a gente pode ativar uma giroflex ou uma lâmpada, ok? Que tudo isso a gente pode fazer automático e pode analisar no videometria. A videometria é uma plataforma que a gente tem no Ituran. Isso é uma plataforma que a gente mudou várias coisas. A gente não quer criar uma plataforma que você precisa trabalhar para a plataforma para analisar de coisas. A gente fazer uma plataforma que vai trabalhar para você. Qualquer tipo de alerta que isso é importante para você, a gente pode criar isso. Você vai receber de alerta com vídeo antes e depois. Se você viu que de coisas importante ou ruim, você pode entrar direto por de câmera e pode pegar vídeo com mais tempo. Só não tem fim para de coisas que a gente pode instalar. E além disso, eu tenho uma história, uma frota em Israel. Em Israel, a gente tem uma empresa que ele vende gasolina, ok, para empresas que, por exemplo, tem empresa que agora fazer construção, ok? Posto interno? Sim, você precisa mandar gasolina para ele. Bomba interna? Sim. Tá. So, ele mandou, cada uma vez, um caminhão de gasolina, e ele receber de gasolina. Fim de mês, ele mandou a conta para a empresa, que ele mandou para ele 1.000 litros de gasolina. Mas o cliente fala, não, a gente só recebeu 800 litros. E agora, o que você vai fazer? Precisa você provar. vai brigar? Sim, tem problema, ok? Porque faltam 200 litros, que ninguém não sabe onde isso litros. Só que a gente fazer para ele. Se tem de caminhão, de lado do caminhão tem de tube, ok? E tem também de relógio de gasolina, como em qualquer posto. Então, a gente tem um sensor do porta do bomba, ok? E tem uma câmera que filmar só de números de litros, e outra câmera de lado do caminhão com 180 graus para filmar aonde de tube instalado. Então, cada uma... Mas isso é coisa bacana, mas se ele precisa monitorar isso, e se ele tem agora a gravação de um mês, ele agora precisa ver um mês quando ele ativar de bomba. Para isso a gente fazer um sensor especial. Cada uma vez que ele ativar de bomba, ele receber alerta com vídeo 10 minutos antes, 10 minutos depois, que ele pode ver de relógio e também pode ver aonde de tube conectado. So, e nessa situação, acabou de história. Isso coisas fáceis que a gente pode fazer. Então, de videometria, é não só por coisas de segurança, que isso é parte, com câmera de fadiga, e ADAS e outras coisas que a gente tem. Também a gente pode instalar vários tipos de sensores, ok? Que vai ajudar a frota do Brasil aqui. Isso vai ajudar a operação. Operação, claro. Mas não preciso agora analisar todo o vídeo para ver coisas especiais. De videometria vai mandar para você de alertas que você quiser e você pode analisar só isso parte. Por exemplo, outra coisa. Você, por exemplo, caminhão com carne. Okay? E claro que pode ser que
Frigorífico. pega uma picanha, de outro alcatra, todo funcionário... Picanha me lembra alguma coisa que comentaram, prometeram. Você percebeu? Alguém cumpriu? Cumpriu. Acho que não. só Você pra cumpriu ou não poder- cumpriu? Só pra fazer uma piadinha aqui, vai. Mas isso que o Fer tá falando é bem legal, porque olha a infinidade de sensores que dá para você colocar no veículo e fazer a câmera ser ligada automaticamente com esse sensor. Eu colocar um sensor ali na porta do baú, se o baú for aberto, a câmera automaticamente já liga. Eu tenho ali uma carreta que tem a mão amiga, que é o que conecta a carreta com o cavalo. Se eu desconectar, eu quero que já ligue as câmeras e me gere um alerta para o gestor. Então eu consigo ter uma infinidade muito grande de sensores para eu poder ter essas informações ali na videometria. É muito legal. Quer dizer, a gente fica às vezes preso numa caixinha, sempre nas mesmas coisas. É só carro, é só caminhão, vou colocar dentro. Não precisa colocar só dentro. Dá pra gente diversas viajar. situações. Sim. Por exemplo, se tem Cheguem caminhão... com os problemas, cheguem Sim. com os problemas que a gente trata. Se tem você tem uma operação que você venda carne e agora o caminhão sair de sua empresa e que você sabe quando ele abre a porta, se ele você completamente cego, ok? Para isso a gente, por exemplo, pode instalar um sensor especial na porta e também a gente pode configurar cercas na nossa plataforma. E, por exemplo, se ele vai abrir a porta fora do cercas que a gente configurar, ele vai receber alerta, porta aberta ilegal. Ok? E vídeo antes e depois, ok? Sem que você precise analisar isso. Você vai receber isso direto para a plataforma. E quando eu falei com plataforma, claro que isso com celular, ok? Tem Sim. aplicativo. Se isso alerta é importante para você, você pode receber isso na sua celular. Agora tem porta aberta ilegal. Vamos ver o que ele vai fazer. E você vai ver coisas que você não acredita, ok? Isso é engraçado. Para mim, quando a gente instalar, você sabe isso. Com que empresa que primeiro a gente precisa converter ele para instalar videometria e câmeras e sensor e todo mundo, não precisa, não. Meu motorista dirigir muito bem, não tem acidente, ninguém não Ninguém furtou nada. Roubar. Mas quando a gente instalar para eles nosso videometria, não preciso esperar uma semana. Depois de um dia, ok? Isso é impressionante, ok? O chefe do frota fala para nós, eu não acredito, ok? Que meu motorista fazer todas essas coisas. Eu não acredito que tem isso e outro. E isso muito bem. Para isso também, enfim, o chefe do frota adora de videometria e fala como a gente pode trabalhar até agora sem isso. Ô filho, uma das preocupações aqui dos gestores é com relação às multas e com relação à identificação do condutor. A gente utiliza várias. Existe algum tipo de reconhecimento facial, algo diferenciado da videometria? Boa pergunta, porque até agora, para a identificação do motorista tem o botão, o cartão, o código. Mas, por exemplo, se você agora tem um motorista que precisa dirigir com o caminhão por 2 ou 3 dias, como você sabe que ele declara que dirigiu? Ele pode passar de código, de cartão para amigo dele. Ou ele pode, amigo dele, acompanhar ele e tem vários tempos que ele dirigiu. Então, para isso a gente fazer várias coisas. Primeiro tem em nossa tecnologia muito avançada de reconhecimento facial. Isso tecnologia quando o motorista vai entrar para de veículo, ok? E se a gente entrou ele para isso específico veículo e a gente pode fazer isso remotely, muito fácil para adicionar e tirar motorista. Se ele é identificado, de câmera vai falar para você, vai fazer alerta, motorista identificado, ok? E você tem vídeo e foto de ele. E cada tipo do alerta, você tem de dados do motorista. Porque se você tem 1000 motoristas, você não sabe, isso Rodrigo, isso Marcelo. Você tem dados de ele.
Mas mais interessante, se você não é autorizado ou não é identificado, quando você entrou do caminhão ou do veículo, na hora você vai receber alerta motorista não identificado com foto e vídeo de ele. Só você pode saber se ele é autorizado ou não. E você pode agora vai falar com ele ou pode... Você tem ali a certeza. Exatamente. Só isso outra maneira que você pode monitorar sua frota com mais detalhes. Então já deu para ter uma ideia aqui, já deu para entender que a videometria realmente veio para ficar. E ela não é um luxo, ela é uma necessidade, entender que ela é uma necessidade. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, as considerações finais, o que vocês têm para falar dessa solução, como ela pode ser identificada aí no dia a dia. Hoje está muito forte, né? Essa parte de videotelemetria, como a gente já falou aqui todo Fleet Talks. Mas o que eu comento sempre é dê importância à vida e gere valor. Eu acho que a videometria é tecnologia maravilhosa. Essa fazer para de motorista, não de motorista, para de chefe de frota, ele vai receber outro layer, outro nível para monitorar a frota deles e reduzir acidente, salvar vida e reduzir o custo total de frota de ele. Eu acho que o que é bastante importante é a gente entender assim, qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de uma família? Não tem preço. É claro que a gente fala assim, olha, a quantidade de acidentes é muito pequena, mas na hora que ela acontece, que a pessoa passa, aí é que todo mundo vai dar esse valor. Então eu acho que o que é importante é, você tem hoje, a cada dia que passa, a tecnologia está ficando mais acessível, ela está ficando mais barata, e as empresas e a própria comunidade precisam sempre valorizar a segurança. A gente vive aqui um momento de tanta violência, de tanta insegurança, de tanto roubo, de tanto furto. Por que não fazer alguma coisa para que a gente possa mitigar, né? Porque a gente não vai eliminar, você não consegue eliminar tudo. Mas você se preocupar com a segurança das pessoas, você se preocupar com o bem-estar da sociedade, eu acho que isso é uma coisa muito importante e acho que é uma ideia que ela vai ser realmente estendida, como foi, por exemplo, o cinto de segurança que eu comentei lá no final. Ninguém usava o cinto de segurança, né? Tinha gente que chegou a vender carro com o cinto de segurança embalado no plástico. Minha Brasília mesmo, eu comprei uma Brasília 76, ela ainda estava com o cinto no plástico. A idade fácil. Então eu acho que esse é um ponto muito importante da videometria, da tecnologia de segurança, sempre lembrando, né? Também estamos aqui aportados, estamos aqui sustentados, né, pelo país de mais tecnologia do mundo, que é Israel. Tá bom? Obrigado, Sol, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada a vocês que nos assistiram desde o primeiro episódio. Por favor, maratonem as nossas redes sociais, vejam todos os episódios. Tem temas interessantíssimos para vocês assistirem, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo, @IturãBrasil. E um beijo a todos. Até a próxima temporada. Até logo. Tchau, tchau. Aê.